Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno, 6h30, 6h30, horário de Brasília, desta sexta-feira, dia 22 de março. Quem está aniversariando hoje é a nossa irmã Janaína. Ela é esposa do nosso querido pastor Abel Monteiro, aqui que faz parte do grupo de pastores da madrugada. Eles estão ali em Nova Ponta da Fruta, aqui na divisa de Vila Velha e Guarapari. E a irmã Janaína está aniversariando, né? Recebendo um abraço, claro, do seu esposo, pastor Abel, e nossa, aqui da Rádio Manaim. Parabéns, minha irmã. Também quem está aniversariando é a nossa querida irmã Deise, lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Quem manda um abraço aqui, minha irmã Deise, é seu esposo, nosso irmão Fabiano, e também todos os seus filhos, tá bom? A irmã Deise mora no bairro Veneza, aí em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, recebendo aqui o nosso abraço com muito respeito, com todo carinho. Também quem está aniversariando é a irmã Joselita, lá de Marabá, no Pará, completando 53 anos. Ela colocou: Kleber, estou completando 53 anos de muita bênção. Glória a Deus. Muito feliz, né, minha irmã? Que Deus te abençoe aí, viu, irmã Joselita? Que Deus te abençoe, minha querida. Bom, alguns pedidos de oração, eu quero adiantar para os irmãos que esteja orando pelo nosso pastor Walter Babo, lá no Rio de Janeiro. Também está enfrentando uma enfermidade já há alguns dias. Vamos orar pelo nosso querido pastor, para que ele tenha a saúde restaurada o mais rápido possível. Também orar pela irmã Ana, esposa do pastor Wallace Roseste, nosso pastor que sempre está aqui conosco toda segunda-feira, e que também está internada no Hospital Santa Rita, aqui em Vitória, capital capixaba, e precisa das nossas intercessões, da oração da igreja, né? A oração vai onde nós não podemos ir. Então, você que está em qualquer parte desse Brasil, do exterior, ore pela irmã Ana, ore pelo pastor Walter Babo. Só precisa para o Senhor dar uma bênção de saúde, né? Restaurar a saúde dos nossos queridos irmãos. Amém, meus irmãos. Olha, são 6h33. Você que está acompanhando a nossa programação, você pode participar conosco. Uma honra para nós. É só enviar a sua mensagem pelos nossos canais digitais oficiais, o facebook.com/Rádio Manaim, ou então mandar pelo portal aqui da Rádio Manaim, no nosso site, radiomanaim.com.br. O Marcos Neves, lá do Meier, do Rio de Janeiro, mandou assim: Kleber, aqui é o diácono Marcos Neves, aqui do Meier. Peço que mande um abraço ao pastor Eduardo Míquio. O pastor Eduardo Míquio, ele foi pastor do meu filho Daniel Lucas, lá em Maria Ortiz 1. E foi uma grande bênção o ministério do pastor na igreja, né? Exemplo, meu filho. Amém. Conhece o irmão, o diácono Marcos? Sim, conheço. O Daniel Lucas também, né? Conheço. Ele, a esposa do Daniel. O Marcos passava alguns dias lá quando vinha visitar o filho, né? Então sim, nós conhecemos, tivemos essa oportunidade. Amém. Um abraço ao Marcos aqui e toda a sua família também. Amém. 6h34. Vou pedir ao nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, colocar na tela aos irmãos que estão acompanhando a programação pós-madrugada pela TV Manaim, o texto sagrado dessa manhã, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra, contínua, né? Que em português quer dizer algo que fique direto, permanente, mas no hebraico é algo muito mais assim, muito mais forte, né? A palavra contínua no hebraico é intensamente, fervorosamente, tem um conteúdo de esticado. Então é mais do que você orar hoje, amanhã e depois, né? É orar intensamente, fervorosamente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o pastor Fábio Jamil, né, falou sobre quando Pedro estava ali preso, ao lado de vários soldados. A Bíblia diz que eram 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados estavam ali ao lado dele. Meu Deus, homem perigoso, hein? E Pedro estava ali preso, né? E a Bíblia diz que ele estava sendo guardado porque eles estavam, Herodes estava guardando a prisão de Pedro ali para logo depois da Páscoa. E a Bíblia diz no versículo 1 que Herodes começou a maltratar
ele tinha matado, Estevão tinha morrido, depois ele matou Tiago, e ele viu que ele matou Tiago à espada, no verso 2 aqui, ó, irmão de João. E ele vendo isso que agradou os judeus, olha só, hein? Olha só. Continuou mandando prender também a outras pessoas, inclusive Pedro. Esse era o cenário. Então havia um cenário de medo, pânico, né? O que vai acontecer? Quem é que vai ser preso? Meu Deus! E prenderam Pedro. E a Bíblia diz que o texto que nós lemos mostra a forma milagrosa como Pedro ele foi liberto da prisão. Não foi de fora para dentro, não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Foi de dentro para fora. E Pedro foi liberto da prisão, Pedro foi preservado da morte através da oração da igreja, que orava intensamente, fervorosamente. E a palavra, eu busquei aqui, eu estava escrevendo aqui, enquanto o pastor estava trazendo a mensagem, a palavra orar no hebraico, que é lirifalel, que quer dizer entrega total. E a palavra oração, ela é escrita por três consoantes. E é um P e um duplo Lamed. A palavra Lamed, ela tem o formato, o desenho de um cajado. E quando você junta dois P's, né? P é o nome da letra aqui no hebraico. E Lamed, P quer dizer boca, Lamed coração. Então, a oração, você tem que externar, você tem que verbalizar, tem que vir de dentro, intensamente, fervorosamente. Uma entrega total. É exatamente o que é. Em hebraico, a palavra oração é entrega total. É diferente, é muito forte. Então, a situação que Pedro se encontrava é a mesma que hoje em dia muitas pessoas estão vivendo. E o Senhor mostrou isso aqui nessa manhã. Pessoas estão sendo aprisionadas. Aprisionadas pelo quê? Pelo vício, pelo pecado, pelo medo, né? Pelo sistema mundano, que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, está debaixo de uma mentalidade maligna. E essas pessoas, assim como Pedro, não podiam se libertar sozinhas. Pastor Jamil, precisavam de uma atuação, de uma intervenção divina. E nessa manhã, o Senhor está mostrando, já mostrou e está mostrando que está pronto a libertar essas pessoas nessa manhã que quiserem essa libertação. Paz, senhor pastor Jamil, Fábio Jamil. Pai do senhor Kleber, a todos os nossos irmãos e ouvintes. O Senhor está fazendo isso nesta manhã. Como o Senhor mostrou já, se você abrir o seu coração, se você tomar posse desta palavra que foi trazida aqui, o Senhor está fazendo isso na sua vida. E não somente receber a bênção, porque às vezes nós vamos na igreja, a gente vê muito isso. A pessoa vai na igreja, quantos que nós vimos, a pessoa chega na igreja, é curada, é liberta e nunca mais volta. Eu me lembro quando eu estava muito enfermo, precisei passar por cirurgia, né, um acidente que eu sofri. E quando eu já estava bom ali, no período de 1 ano que eu fiquei me recuperando, eu tive alguns amigos que bateram na porta da minha casa para dizer assim: ô Fábio, você não precisa mais ir para a igreja, você já está bom. Então esse é o entendimento de muitos. Recebeu a bênção, não precisa mais ir para a igreja. Eu falei, não, agora eu entendi que eu preciso me preparar, porque eu preciso me preparar para viver uma vida eterna com Deus. Então, isso é muito importante. O resultado na vida de Pedro foi que ele entendeu que foi o Senhor que tinha feito aquilo. Aquilo não foi uma obra do acaso. Então, ele achou até que ele estava tendo um sonho, né? Ele estava tendo uma visão, que ele estava dormindo, né? E aí, quando ele caiu em si, a Bíblia diz assim, quando ele caiu em si, ele, considerando isso, ele disse, agora, e Pedro, tornando em si, disse, agora eu sei que verdadeiramente, que foi o Senhor que enviou o seu anjo e me livrou
da mão de Herodes. E considerando ele nisto, o que ele fez? Ele foi para o lugar da comunhão. Ele foi para a igreja, na casa dos irmãos ali. Que estavam lá? Estavam orando, estavam Exatamente. buscando ao Senhor. E ali ele dá esse testemunho. Ou seja, a bênção foi para ele, mas foi para os irmãos também que oraram. Então houve edificação para toda a igreja através daquela busca ali e daquela oração contínua que o povo estava fazendo, que a igreja fiel do Senhor naquele momento ali estava fazendo ao Senhor. Que maravilha. Glórias a Deus. O diácono Anderson, lá de Santa Teresa, mandou aqui um texto para mim, disse assim: Cleber, é comum em uma prova esperarmos sempre alguma ajuda externa. É verdade. Uma providência. Porém, aqui, Deus não agiu de fora para dentro, mas de dentro para fora. Isso mesmo. Tudo aquilo que foi colocado ali para impedir a saída de alguém, Deus transformou para ajudar a saída de Pedro. Até a porta de ferro abriu sozinha. É verdade. Se a gente fosse humanamente pensando aqui, vamos resgatar Pedro. Tava difícil, porque tinha que passar por tinha duas portas, guardas, Duas né? guardas, uma porta de ferro, 16 ternos, soldados. né? 16 soldados. Um de cada lado. Meu Deus do céu. Cadeias. Olha a dificuldade. E tinha as cadeias ainda. Tinha, Cadeias ainda. estava chamado, né? Mas é assim que Deus operou na vida de Pedro, de dentro para fora. É assim que Deus tem trabalhado, pastor Léo, e opera na vida do homem, de dentro para fora. A mudança é de dentro para fora. E permanente, né? Permanente, é verdade. Tem que ser, né? Porque o evangelho é isso, né? É transformação, né? E é o que Deus está fazendo. Não adianta eu mudar uma aparência, né? É verdade. O mundo quer mudar a aparência externamente, né? Não é isso? E às vezes até mostrar, né? Mas não é isso. O Senhor conhece o coração, né? Conheci, né? Davi pelo coração, né? Conheci meu servo pelo coração. Então, o Senhor conhece por dentro. Então, e por isso que a transformação, ela reflete no externo após essa transformação interna, né? Que o Senhor faz conosco, né? Graças a Deus. Essa é a bênção do evangelho verdadeiro, né? Na nossa vida. E eu queria colocar aqui, Kleber, eu achei assim, essa passagem ela é muito rica, né? Tudo aquilo que permeou ali o aspecto, né? Até o pastor Jamil, ele colocou na mensagem o levantar, o depressa, o despertar. Tudo isso nós estamos vendo, né? Hoje estamos, né, trabalhando com as igrejas, né? Levanta-te, querida minha, formosa minha, vem, em Cantares, né? Que é exatamente o aspecto que a igreja hoje ela precisa estar preparada, né? A igreja pronta, né? Uma igreja pronta para o arrebatamento. Nós podemos até dizer aqui, olha, quando ele falou assim, olha, tocou na ilharga, né? Falou, despertou dizendo, levanta-te depressa, né? Então não é hora agora de ficar no comodismo, de ficar no ostracismo, não, né? É hora de caminhar, é hora, vamos, levanta-te, né? Então o Senhor, quando ele fala, ele coloca essa ação na vida do homem para o homem caminhar. Vem, ó, vade, dê frutos, né? Então levanta-te, vai. Então é uma caminhada e o interessante quando o anjo chegou, né? Tinha luz. Então vários aspectos aqui que a gente vê o povo de Israel na saída dele, né? Quando saiu das cadeias do Egito mesmo, lá de Faraó, né? Dentro das casas dos hebreus tinha luz, né? Então, quando Moisés falou assim, olha, comei apressadamente, levanta-te depressa, vamos, né? Cinge-te, estejais os vossos lombos cingidos, né? Cinge-te, Pedro aí, né? E calça os pés, né? Calça as alparcas nos pés. É hora da saída. E realmente foi isso, né? E a saída nunca vai ser tranquila. Nunca, né? Lá com o povo de Israel, né? E agora ali com Pedro também. Exatamente. O anjo, ele acompanhou o Pedro por um período, né? Ali por uma rua direto, depois, ó, né? Vai lá. Isso mostra que o seguinte, o Senhor, ele mesmo diante das situações, ele vai continuar.
Ele está conosco Sim. em todo momento. Não vai faltar nada, não vai faltar a proteção. Tanto é que ele não foi mais, né? Ele já entrou na casa e foi pregar o nome do Senhor ali, né? Foi dar continuidade ao evangelho, né? Que maravilha. E o texto, pastor, Glória a Deus. ele ainda... O pastor Léo citou aqui, né? Quando ele fala, olha, cinge os lombos, calça as alparcas, né? Levanta-te. E ele fala também assim, lançar a capa às costas. O que é lançar? É esquecer, é deixar para trás, é seguir uma nova vida. Aí eu lembrei aqui de Isaías, a minha Bíblia aqui, Isaías 43, verso 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, ou seja, não alimente o passado, nem considerais as antigas, eis que farei uma coisa nova. É nova vida, é um novo caminhar, né? Por isso, nós iniciamos nessa pergunta, né? Essa colocação foi a transformação de dentro para fora. Dentro para fora, exatamente. Ela vem para ficar, Graças a Deus. de verdade, né? E a partir daí, pastor Eduardo, todos os obstáculos foram sendo abertos um a um, foram sendo superados e vencidos. Quando Pedro, ele atendeu a ordem ali do anjo, lógico, o anjo estava cumprindo uma ordem do Senhor, e quando o anjo toca Pedro na ilharga, ou seja, do lado, na parte mais sensível do corpo humano, e coloca-te de pé, a hora da saída é agora, não é hora de estar dormindo, não é hora de estar... Tem que estar acordado, atento, preparado, porque cingir os lombos é você estar preparado para sair, preparado para guerrear, para sair, não para ficar dormindo quando cingir os lombos. E a partir da obediência de Pedro ali, os obstáculos que humanamente impossíveis, as algemas, foram superados e vencidos um a um. Paz, senhor pastor Eduardo. Paz do Senhor Kleber, nossos pastores aqui, todos os nossos ouvintes. Kleber, muitas vezes, eu já ouvi uma vez um pastor falando o seguinte, que as pessoas às vezes, elas querem se libertar de tudo, mas depois, dizendo assim, deixa eu me libertar de tudo, depois eu vou servir a Deus, né? Quando na verdade, quando Deus chama o homem, o papel de libertação é do Espírito Santo. O Espírito Santo vai agindo e o homem vai se libertando. Ele vai abrindo mão daquilo que ele estava preso, né? E que o Espírito Santo agora está operando. Então, assim, a saída de Pedro ali foi uma operação de Deus em favor da vida dele. Existem momentos que nós precisamos orar. Tem situações que nós precisamos agir, orar e agir. Tem situações que é Deus que vai fazer. Então, isso vale para o pai em relação ao filho, vale para o casal, vale para a professora com o aluno na igreja, vale para o pastor, muitas vezes com uma ovelha. E a ação é a oração. Quando existe essa oração contínua, porque quando fala bem assim, você já deu uma definição de contínuo aí, mas fala assim, Pedro era guardado, mas a igreja. Então, esse mas aí, está dizendo bem assim, ó, Pedro estava numa situação difícil, porém, todavia, a igreja, ela fazia contínua oração. E contínua oração é a prática disso tudo. É o orai sem cessar. Sem cessar, exatamente. Enquanto Pedro estava guardado na prisão, havia uma igreja que praticava a oração, que vivia a oração, né? E uma igreja que ora, ela vive essas libertações, essas operações, os sinais de Deus no meio dela, as conversões. Porque quando a gente fala de conversão, são pessoas que estão sendo libertas do pecado por uma operação do Espírito Santo, mas é resultado de um trabalho de evangelização, da oração da igreja, da assistência da igreja. Então, assim, e não é uma oração circunstancial. Acho que alguém já até falou aqui, né? Eu vou orar, não, o pastor Jamil comentou, não, você já está curado, você não precisa mais ir na igreja, né? É a oração circunstancial. É uma igreja que estava orando por algum motivo, aí Deus respondeu, ela parou de orar. É uma igreja que orou por isso e aquilo, Deus resolveu e ela parou de orar. Campanha, né? Não é isso. Exatamente. Eu vou tirar a palavra igreja agora e vou colocar pontualmente. Sou eu
que preciso de uma bênção material, eu oro, Deus abre uma porta e depois são os 10 leprosos que foram curados. Só voltou um. E só voltou um. Então são orações circunstanciais, mas a igreja fiel, que ela está sendo convidada a se levantar, a tomar uma nova postura, ela exerce a prática. Orai sem cessar. É uma entrega total. É uma entrega. Muito bem, bem colocado pelo pastor Eduardo Mico. Pastor Gedaí Ferreira, a igreja primitiva, e ali era a igreja primitiva, nesse cenário aqui, em Atos, ela enfrentava batalhas dificílimas. Tanto é que o capítulo 12, verso 1, diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Essa palavra aqui no grego, maltratar, é prejudicar, ferir, trazer amargura, prejudicar moralmente, perversidade e maldade. Esse era o combo, né? Assim, que Herodes havia trazido. Ou seja, ele estava maltratando alguns ali, para quê? Trazendo terror, pânico, medo, para tentar, numa linguagem aqui mais popular, espalhar a igreja primitiva. Mas a igreja primitiva, ao contrário, ela se unia em oração, fervorosamente. Não é aquela oração: Senhor, abençoa o pastor Fábio, em nome de Jesus, amém. Não. A Bíblia diz que era uma oração fervorosa, intensa. Esse texto nos mostra e ressalta o poder da oração, o poder de uma igreja que ora incessantemente. Olha a importância, porque que da oração intercessória em meio às adversidades, o pior que essas adversidades sejam, pastor. Paz, Senhor. Pai do Senhor, Kleber, perdão, e Pai do Senhor aos nossos ouvintes e aos pastores aqui da bancada também. Kleber, você tocou num ponto que estava aqui meditando também, que é a importância da oração, mas não como uma prática, vamos dizer, costumeira e religiosa. Uma rotina. Mas de uma oração sincera. E quando a igreja ela ora ali por Pedro, né, é como se, na verdade, ela estivesse junto com Pedro naquela situação. Então, eu me lembro de uma experiência que uma irmã orou na igreja e o visitante, quando terminou, perguntou para a outra irmã que tinha convidado, falou assim: poxa, eu fiquei tocada pela oração daquela irmã que orou pelo filho dela. E ela disse: não é o filho dela, não. É um jovem aqui da igreja. Glória a Deus. E aquela visitante se converteu com essa oração. E ela falou assim: poxa, mas é tanto amor que parecia que era o filho dela. Então, tem situações que nós oramos como igreja, agora falando, para que Deus possa libertar realmente alguns, como fazemos aqui nas orações, no final. É o nosso sentimento, que são os nossos irmãos em Cristo Jesus realmente, né? Mas eu gostaria também, Pedro, Kleber, de abordar a situação que Pedro viveu também. A igreja orou. E algumas coisas na oração, quando nós estamos em oração, acontecem. Primeiro, a ministração dos anjos. Então, há anjos que ministram em favor daqueles que oram ao Senhor. Como você falou, havia uma mão. Naquele tempo, assim, naquele tempo, estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Mas sobre também a igreja havia uma outra mão poderosa, que é a mão do Senhor sobre Pedro. Glória a Deus. Então, se há uma mão de carne, conosco está a mão do Senhor. A mão do Senhor que guarda. Outro aspecto, Kleber, para abordar, é que, embora Herodes tentando fazer mal à igreja, espalhando a igreja, fazendo com que a igreja às vezes tivesse que fugir para outros locais, mas isso favoreceu ao crescimento do evangelho. Sim. Então, nós precisamos entender que mesmo no momento de prova, Deus está agindo. E diz a palavra assim: todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam o Senhor. Então, até na perseguição que alguns acham, ele está espalhando, vai derrotar a igreja, não. Deus permitiu para que o evangelho se espalhasse ainda mais, para que o evangelho pudesse alcançar outras pessoas. Então, nisso está a nossa compreensão do momento que nós estamos vivendo. O momento, às vezes, é de, como você falou, de maltratar, às vezes é uma enfermidade, às vezes uma situação, às vezes, como você falou, até de uma calúnia, né? Moralmente. Moralmente sendo afetado. São situações que ninguém quer viver, né? Nós não queremos ir para a prisão. Pedro certamente não queria estar lá, né, guardado, mas o Senhor permitiu, porque o Senhor não é aquele que apenas nos livra da prisão, mas nos livra dentro da prisão. Exatamente. Está na prisão. Foi assim com nossos irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Da fornalha. José. Não, eu vou levar. Não, lá dentro eu cuido de você. Então, o Senhor tem cuidado de nós. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos contar com Deus que cuida das nossas vidas. E quando há a operação de anjos, há a operação também da luz. Então veio o anjo, houve luz, então as trevas vão embora da nossa vida, da sua vida, meu irmão. Nesta manhã, as trevas foram dissipadas, porque a luz chegou. Também houve a operação do toque. Ministração de anjos, luz e toque. É tudo isso que Deus também está fazendo nesta manhã. Os anjos ministrando, a luz da revelação, o toque do Senhor, para dizer o quê? Desperta. Aí nós podemos depois abordar, desperta. Está dormindo? Levanta. E eu achei interessante que assim, quando Pedro levantou, as cadeias caíram. Ao contrário, né? Então, na hora que levanta, cai. Então, levantou, a dificuldade caiu. Tomou uma posição, né? Tomou uma posição, de dificuldade Aquilo cai. que estava amarrando ele, né? Prendendo. É uma operação que só o Senhor vai fazer. Então, meu irmão, minha irmã, se você talvez está aí, né, numa situação, não tem mais jeito, não tem mais solução, estou dentro da prisão, né, é noite. Não, o Senhor está te tocando, levanta, toma uma posição, toma uma postura, né? Toma uma atitude, como falávamos muito aqui, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, vai te libertar, vai te cingir, vai sandálias nos pés, né? Certamente os nossos pastores têm muitas outras coisas para serem abordadas ainda. Pastor Eduardo. Não, só um detalhe, quando o pastor Gedaí falava aqui, que tem situações que ninguém quer viver, né? Mas tudo coopera para o bem. Eu lembrei da família de Lázaro, quando Jesus fala bem assim, esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, às vezes a gente vive situações, né? A gente está orando, tem gente que se compadece assim, emocionalmente, né? Poxa, tadinho de fulano, uma pessoa tão boa, tá vivendo isso e tal. Não, nós vamos orar, mas nós vamos orar crendo que a glória do Senhor vai se manifestar através daquela situação, daquela prisão de Pedro, né? O pastor Gedaí falou, a prisão de Pedro, depois a igreja tomou outra dimensão, né? Então, assim, foi necessário? Foi. Mas tadinho de Pedro, né? Não, Pedro estava dentro do projeto e como servo, ele perseverou. Ele perseverou. Deus não teria permitido que isso acontecesse com uma outra pessoa que não fosse suportar a prisão. Ia chegar lá, ia negar Deus e tal. Não, Deus sabe quem ele prova e até onde ele prova. E a glória de Deus vai ser manifesta através deles. O pastor Fábio Júnior está falando aqui, Hebreus 13. 3. Que diz? Muito interessante, né? Aquilo que o pastor Gedaí falou sobre a irmã que estava orando como se fosse o filho dela que estivesse na luta, né? Então, Entendi. A igreja orou pelo Pedro que estava preso como se ela estivesse ali presa. Vou ler o texto aqui, Hebreus 13:3, assim: lembrai-vos dos presos como se estivesses presos com eles, e dos maltratados
como sendo vós mesmo também no corpo. É sentir, né? Não é? É sentir, é estar Isso, junto. estar junto. É na luta, o seu irmão entrou na luta. É chorar com os que Chorar com os que choram, choram. se alegrar com os que se alegram. Mas é o Kleber, se me Claro, permite, claro, pastor. há uma situação, uma abordagem aqui também, que nós precisamos tocar nesse assunto, é que também precisamos lembrar, como igreja do Senhor, e aqui eu também quero me dirigir a palavra para algumas mães, familiares, irmãos, que têm familiares distantes, que não estão, ou que pessoas que estão, conhecemos, que estão presas em alguma situação, lembrar também do poder da oração. O Senhor nos deu essa condição também, Cleber, de orar ao Senhor. E assim como Pedro recebeu um milagre, era algo extraordinário. Nós já citamos aqui, né? 16 soldados, cadeias das mãos, porta de ferro. Há situações que aparentemente aos nossos olhos é impossível de ser resolvido. Verdade. Às vezes pode ser algum irmão, falando com uma mãe, talvez com um filho, né? Numa situação preso a um vício, preso a alguma situação, alguém olha assim, não tem mais jeito. Não, tem sim. Vamos orar com fervor, vamos clamar ao Senhor, e o anjo de Deus vai aonde ele estiver, em que lugar que ele estiver, e ele vai tocar, e ele vai tirar, vai transformar trevas em luz e tira de lá. E às vezes a expressão de Pedro, quando Pedro recebeu essa bênção, falou assim: será que isso é real mesmo? Porque ele falou assim, porque o que Deus faz parece irreal. A expressão bíblica assim, estávamos com aqueles que sonham, né? Isso, quando o povo estava saindo do cativeiro. Do cativeiro. Isso. Parece que nós estamos vivendo um sonho. Sorriso de orelha a orelha. Ele não acreditou que estava Pedro acontecendo. também não acreditou. É a mesma expressão, é o mesmo E sentimento. nem a igreja, quando ele chegou lá, É a mesma alegria. não quis nem abrir a porta É para a ele. mesma alegria, né? É a mesma alegria que a gente sente, Graças a Deus. né? Quando tá, meu Deus, o Senhor operou isso, o Senhor fez esse milagre. Será que isso é real? Não, isso é real. É o Deus Todo-Poderoso agindo na nossa vida. Interessante que o juízo, Kleber, porque Herodes estava maltratando, né? Poderia ser, não, agora eu saí da cadeia, eu vou dar um jeito em Herodes, né? Vou dar um jeito de me vingar de Herodes. A vingança, o juízo é de Deus. E a palavra diz aqui que em dia designado, Deus tem o dia certo para tratar da sua causa, Sim. para tratar da sua situação. Num dia designado, Ele age na hora certa. o anjo foi enviado Claro. até Herodes e ele não se humilhou diante do Senhor, ele se ensoberbeceu. E a palavra diz que ele foi ferido também. E ele morreu também. Então, o juízo pertence ao Senhor. E o resultado dessa experiência, aqui no versículo 24 do capítulo 12, é que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, o Senhor, ele edificou a igreja ali com essa experiência e a palavra cresceu e se multiplicou. Me permita também só fazer uma colocação acerca da menina que ouviu Pedro chegando ali, que foi a Rode. Quando ela ouviu a voz de Pedro, ela recebeu uma bênção. A palavra diz que houve alegria, em algumas traduções diz que houve gozo. E ela ficou maravilhada porque ela viu que a oração que a igreja estava fazendo Traz resultado. Né? houve um efeito. Então, esse é um fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito. E um fruto do Espírito é gozo. O que é gozo? É você ter prazer em estar na presença de Deus, é você ter prazer nas bênçãos de Deus na sua vida. Então nós temos prazer de estar na presença do Senhor, prazer de estar na igreja, prazer de orar, prazer de buscar, prazer de interceder. Isso é algo extraordinário quando isso acontece na vida do servo de Deus. Isso firma ele na igreja, ele tem prazer em estar na presença de Deus. Não é um peso estar na presença de Deus, é alegria, é gozo.
Nós Glórias a estamos Jesus. desculpa, nós estamos no mês das crianças, né, das classes. Exatamente, aquela adolescente. Foi hoje, Perdão, Teve essa era uma experiência. menina, né? Não Menina, sabíamos se era isso. adolescente. É. Ela teve uma grande experiência. Grande experiência, né? Ela que foi ouvir lá o milagre, né? Ela que Mostrando- foi transmitir. Fruto Mostra- da oração. Mostrando que Sábado. na igreja, né, desde a igreja primitiva, os nossos filhos, classes, têm um papel fundamental. Eles são participantes da igreja. Ela estava lá, Exato. vendo a igreja orar, certamente eu até orando junto, também. estava lá. Então, os nossos filhos hoje também precisam viver esse ambiente de oração, precisam presenciar os testemunhos dentro da igreja. Eles precisam vivenciar os milagres que o Senhor... Os nossos filhos não são a igreja do amanhã, né? A irmã Sara sempre fala isso, né? Não é a igreja do amanhã, não, é hoje. Né? É viver hoje, é hoje ver lá, presenciar, não é Pedro mesmo. E ela disse, não insistiu, é ele. E os irmãos não estavam acreditando. Não, essa menina está fora de si, né? Não, isso aí é o anjo de Pedro que está aí. Não, é ele mesmo. Glória a Pedro- Jesus. Perseverou ali em bater até que a igreja abriu a porta. Pastor Léo, eu vejo aqui também, enquanto Pedro estava acorrentado, algemado, a igreja estava de joelhos. Olha o poder da igreja que ora. E o Senhor, nós citamos aqui, o pastor Eduardo, o pastor Fábio também falou, eram 16 guardas ali prendendo Pedro. E o Senhor, vou usar uma expressão minha aqui, anestesiou aqueles homens. Tanto é que a Bíblia, ele saiu dali, né? E ninguém viu. E o Senhor faz isso também. Lá com Daniel, Deus fez eu até brinquei esses dias, Deus fez o leão jejuar, né? Ali o leão Calou a boca, calou né? a boca do leão. Fechou a boca do leão também. Então, aquilo que é impossível aos homens é totalmente possível a Deus. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que ele faz proezas. Todo o Glória a poder Deus. está nas mãos do Senhor, por mais difícil que seja a circunstância, a situação que você esteja vivendo. Sem dúvida, né? Isso aqui foi um marco, né, o Kleber, para a igreja primitiva, né? A gente está falando sobre os efeitos da oração, né? Então, nós não podemos esquecer. Isso aqui está registrado, né? Foi registrado esse feito glorioso do Senhor aqui na palavra, né? E foi um livramento, que olha aqui no verso 19, diz assim, quando Herodes, de manhã, no verso 8, Foi lá, né? 18, ele foi lá. Ele queria exatamente fazer o que ele fez lá com Tiago, né? Exatamente. tirar Pra a vida exatamente, quando ele fez com Tiago, né? Quando ele matou a espada, ele viu que aquilo agradou ali aos Olha só. judeus. Olha dele. que coisa, maldade, né? Que perversidade. Ele falou, não, vamos segurar Pedro aqui, depois da Páscoa aqui, nós vamos dar um jeito, vamos fazer igual. Exatamente. Ele foi lá para fazer, mas chegou lá e não encontrou. Não encontrou, né? Então, tá aí exatamente uma resposta, né? A gente tem falado muito sobre oração, né, Kleber? A gente, ontem mesmo, né? A gente tem vivido experiências Culto de oração. poderosas, tá? No culto de quinta-feira, de oração. Pastor Léo, eu lembrei-me aqui, você vai gostar disso aqui. Moisés, lembrei de Moisés, lá no livro de Deuteronômio. A Bíblia diz Moisés, ele fala assim, ó, uma pessoa só em oração persegue 1000, mas 2 fazem fugir 10.000. Não é? Na comunhão, É o o corpo. corpo, né? Glória a Deus. Olha como é que a oração é Senhor- potencializada. A matemática não fecha aí, né? É verdade. 2 tinha que ser 2.000. Mas Exatamente. o poder da oração no corpo, na comunhão, 10.000. ela é multiplicada. Ela abrange muito mais. Olha que coisa. Né? Quebra os paradigmas, né? Quebra correntes, faz o que fez ali quando o anjo se apresentou ali. Olha que silenciou os guardas ficaram cegos ali Sim. naquele momento. Todo mundo Verdade. esperto ali. Era muito importante eles guardarem Pedro ali, porque era a ordem de Herodes ali, né? Então Tanto é que os guardas que foram mortos aqui. justiçados Foram. lá. Exatamente. Olha a perversidade. Há um outro texto também que fala, né? A oração de um justo Pode muito. pode muito em seus efeitos. Então, às vezes, a gente precisa entender o que Deus pode fazer através da sua oração, né? A palavra aqui dessa manhã, ela traz isso também, né? O que Deus pode fazer? Às vezes é mais fácil ligar para um amigo, para um conhecido,
pedir um favor ali do que dobrar o joelho. E às vezes você pede alguém para te ajudar numa determinada situação, a pessoa faz aquilo ali que você pediu. Quando você vai aos pés do Senhor, a bênção é muito maior. Ele faz muito mais daquilo a experiência que pedimos, é muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? Conforme o seu poder que opera em nós. Glória a Deus. Então, assim, a oração, ela precisa ser vista como uma arma, como um recurso, vou usar essa palavra aqui melhor, um recurso que Deus nos deu e que através dela Deus move céus e terras Amém. para o bem do seu servo. Amém. É só reforçando exatamente isso aqui, Kleber. O pastor Eduardo até citou sobre isso, né? Pedro era guardado na prisão, mas não precisava ter isso aqui, né? Mas olha, a igreja estava em oração. Você, meu irmão, você pode estar passando por uma situação de enfermidade difícil, mas a igreja está em oração por você, né? Pela salvação do seu familiar, pela sua saúde, né? E nesta manhã o Senhor te deu uma visão. O Senhor está hoje, não é isso? Foi até dito na palavra. Socorrendo. O Senhor está socorrendo. Muitos que estão presos, angustiados, tristes. É isso. Exatamente. Então, nesta manhã já, cadeias estão sendo destruídas aí agora. A irmã Alessandra, que mora em Jardim Antomar, lá em Francisco Morato, São Paulo, ela disse assim: Kleber, essa palavra de hoje da madrugada e o que vocês estão falando aí no pós-madrugada está sendo tudo para mim. Eu saio de casa todos os dias às 4 da manhã e vou pelo caminho conversando muito com o Senhor, com meu Deus, e venho pedindo uma libertação aqui na minha vida, né, na minha casa. Ela diz: olha, eu sei que eu sou falha, mas eu creio que o Senhor tem ouvido o meu clamor. Amém. E diante do que vocês estão falando, é difícil conter as lágrimas depois dessa palavra. Minha irmã Alessandra, o Senhor, quando o Senhor mostra, porque ele tem o desejo de operar uma bênção, de mudar a sorte da vida da pessoa. Então, pega essa palavra, né? Absorva, creia no Senhor, continue orando. O Senhor vai te dar essa libertação tanto que você precisa. Eu tenho certeza absoluta que eu estou te falando. E né, Kleber, que parafraseando o nosso companheiro, pastor Humberto, né? O que a gente pode fazer, né? A igreja está em oração, mas olha, irmão, né? Levanta. Isso. Cinge os teus ombros com a palavra, com a verdade. Estamos tendo uma oportunidade com isso, né? Candeias acesas, alparcas nos pés. Isso. É hora de sair. É hora da saída, né, Kleber? Então esse é o grande... O Senhor está quebrando exatamente as cadeias, aí as prisões, para exatamente um preparo da igreja para sair desse mundo, né? Para o arrebatamento. Olha, se a oração não fosse tão importante, eu até notei aqui alguns servos do Senhor que tiveram experiência, mas o tempo não vai dar para falar. Mas Moisés, Josué, Ezequias, Daniel, Davi, o apóstolo Paulo, Elias, esses homens todos oraram. Mas tem um exemplo maior, que é o próprio Senhor Jesus. Ele orou por 40 dias. Antes de escolher os discípulos, ele orou. Ele orava nos momentos mais importantes. Ele orava antes das refeições. Ele orou na ceia. Antes de ser preso, ele orou. Na agonia do Calvário, ele no Getsemane, ele orou. Na cruz, ele orou. Ele orou por você, por mim. E ele continua orando. Quando nós abrimos aqui a Bíblia, aqui no João 17, fala da oração do Senhor pelos discípulos. E fala assim: e eu não oro só por aqueles que estavam ali naquele momento, mas também por aqueles que hão de crer pela palavra. Maravilha, né? Ele lembrou de vocês, de mim. Nossa. De nós? E um detalhe... Ele ensinou a orar, né? Ele ensinou, isso aí. Ele orou e ainda ensinou a orar. Exatamente. O que eu falo às vezes, Kleber, é o seguinte: se Jesus, que era o Filho de Deus, ele orava, imagina você. É o exemplo maior, né? É interessante que os discípulos, eles fizeram um pedido ao Senhor Jesus, né? Ensina-nos a orar. Podia ter pedido a ele para ensina-nos a pregar, ensina-nos a
Mas era a orar. ser mais poderosos, não. Orar. Ensina-nos a orar. E eu vou colocar um louvor aqui que fala exatamente sobre isso. Daqui a pouco são 7h16, já estamos na reta final aqui do pós-madrugada de hoje. A oração de uma serva do Senhor, que ela estava passando um problema delicadíssimo. E ela era humilhada todo dia. E ela orou ao Senhor. Tanto é que o sacerdote, achou até que ela estava embriagada. Mas ela orou ao Senhor intensamente, fervorosamente. E o Senhor se lembrou dela. Muito bem, estamos de volta pela Rádio Manaim. Recebi aqui uma mensagem da irmã Eliane Ramalite, lá a sua aqui do estado, né? Ela disse assim: Kleber, eu orei 19 anos pela vida do meu esposo. Muitas pessoas conhecidas, vizinhos, parentes, me diziam que, esse aí você esquece, não tem mais jeito não, isso aí já era. Mas teve jeito. Eu orei 19 anos e assim, até o meu pai chegou a duvidar. Mas eu sempre falei, eu creio no Deus que eu sirvo. E glória a Deus, hoje meu marido é um milagre nas mãos do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É exatamente assim. 7h22, eu vou pedir ao pastor Eduardo Míquio para que esteja orando ao Senhor pelos irmãos que nós citamos aqui, também por aqueles que vão estar orando conosco. E depois da oração, inclusive vou pedir para todos os pastores impor as mãos, por favor. E depois da oração, a gente vai se despedir aqui dos pastores e também eles com os nossos irmãos. Feche seus olhos. É momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus, clamamos a Ti, orando pelos nossos irmãos que estão passando por enfermidades. Deus. Lembramos aqui especialmente das crianças, intermediários e adolescentes por quem temos orado. Abençoa a vida da Débora, do Isaac, da Olívia. Lembramos aqui da irmã Ana, Senhor, já citada aqui, esposa do pastor Wallace, o pastor Walter Babo, a Edelvis, o Christian. Senhor, abençoa esses irmãos, mas vá ao encontro, Senhor, de todos os que estão enfermos, Sim, Pai. hospitalizados, fazendo tratamentos, que sejam consolados pelo Teu Espírito Santo e a mão poderosa do Senhor seja sobre cada um deles, Aleluia. Trazendo saúde. Meu Deus. Oramos também por aqueles que estão aniversariando neste dia, que o Senhor dê uma bênção especial, que possa ser um dia marcado pelas operações do Senhor. Abençoa, Senhor, cada uma das Tuas servas, dos Teus servos que aniversariam neste dia. Abençoa aqueles que estão no seu trabalho, os que estão se deslocando. Abençoa as famílias da Tua igreja neste dia. Amém. Cuida do Teu povo, Senhor. Senhor. Clamamos a Ti orando no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. São 7h23. Agora sim, vou me despedir aqui dos pastores. Pastor Fábio Jamil, leve o nosso abraço ali a toda a sua casa, os irmãos ali de... É Cristóvão Colombo ali, pastor? Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, né? Isso. Os irmãos ali. Paz, Senhor, pastor. Amém. Pai do Senhor. Queria deixar aqui um abraço para duas bênçãos aqui da minha vida, que é a minha esposa, Rejane, e a minha filha, Esther. Deixar também um abraço para a nossa igreja aqui de Cristóvão Colombo 2. Né? Uma igreja abençoada pelo Senhor, servos ali fiéis. E todas as nossas igrejas do Polo de Boa Vista, aqui em Vila Velha, que o Senhor esteja abençoando as igrejas e os nossos pastores aqui do Polo de Boa Vista. Amém. Amém. Pastor Leonardo Dias, ali também de Fio Rosa, leva o nosso abraço ali a todo o polo ali de Fio Rosa, grande Fio Rosa, né? Toda a Pastor, área pastor. ali. Isso. Amém. Um grande abraço, né? Os nossos irmãos ali, Fio Rosa, nossa igreja em Fio Rosa 4 ali também, os nossos irmãos, né? Quero mandar aqui um abraço a alguns irmãos lá de Patinga, irmã Geralda, que está nos ouvindo nessa manhã, irmã Rosângela, irmã Vera, aqui de Aracruz, irmã Sônia, né? Também a Mara, Gustavo, são aqui também, são os parentes, que o Senhor esteja abençoando essas famílias. Também uma outra irmã lá de Patinga, também muito assídua, a nossa irmã Joaquina, lá de Veneza 2, também aqui, que o Senhor esteja abençoando. Um abraço ao irmão Paulo, aqui de Serra, e a família. Paulo fez aniversário semana passada, um grande abraço, nosso amigo. A irmã Wanda também, tem
sempre aqui lembrado, né? As orações, os bastidores, né? Isso para nós é muito importante, é uma bênção. Os irmãos estão orando por esse trabalho, né? Nas manhãs, né? Nas madrugadas, né? Um abraço à nossa irmã Tereza, lá de Barcelona também, uma querida, né? A irmã Selma, Valdir, lá de Santa Teresa, lá do Anderson lá. Um abraço a todos esses nossos irmãos, a irmã Janívia também aqui, região aqui de Maruípe, né? E a irmã Ana Lúcia, lá de Laranjeiras 2. Um abraço a esses queridos irmãos. E a irmã Luciana, lá de Patinga, disse assim: Kleber, que bálsamo recebemos todas as manhãs, né? Como é bom receber a palavra do Senhor. E o comentário de um de vocês que falou sobre a oração de 1 atinge 1000 e a oração de 2, 10.000, tem na Bíblia? Sim, certamente tem na Bíblia. Jamais falaria alguma coisa assim que não tem na Bíblia. Está em Deuteronômio, capítulo 32, verso 30, você pode ver aí, que fala sobre o cântico de Moisés, cântico de vitória, e lá no verso 30 ele fala: como pode ser um só perseguiu 1000 e 2 fizessem fugir 10.000 se não fosse a rocha, se não fosse o Senhor, né? É quando você ora ao Senhor, ele faz 10.000, fala do corpo da comunhão, a igreja que ora em comunhão, né? É isso que importa. Bom, pastor Eduardo Míquel também conosco aqui, leva o nosso abraço aos irmãos ali do bairro República, aqui em Vitória. Paz, Senhor, pastor. Paz do Senhor. Eu queria mandar um abraço aqui novamente pro Marcos, né? Lá do Rio de Janeiro. Mandou uma mensagem aí, que o Senhor abençoe ele, os filhos ali, a igreja. A irmã Sila é mãe da irmã Mariana, mãe do Samuel, mãe do João Francisco, né? Estivemos, né, os pastores aqui também, estivemos juntos recentemente. Que Deus abençoe a irmã Sila, as irmãs ali que trabalham com ela na cozinha também, que o Senhor possa cuidar das irmãs, dos irmãos ali. Um abraço também ao irmão Renato, lá de Jardim América, né? Depois de muitos anos encontrei com o Renato no Manaim, e ele: eu sempre ouço a rádio lá nas madrugadas, manda um abraço para mim. Eu falei: rapaz, vai ser difícil. E eu fiquei quase um mês sem vir, né? Mas agora eu lembrei do nome dele aqui. Um abraço ao Renato. O Lucas, meu filho, fez aniversário uns dias atrás aí. E um abraço para ele também, que o Senhor possa abençoar ele, a minha esposa, Daniel e minha família. Um abraço, finalmente, também para a nossa igreja lá de bairro República. Esse final de semana nós temos os eventos das crianças lá, dos intermediários e adolescentes. A igreja está empenhada, trabalhando e orando, né? E o Senhor já tem prometido muitas bênçãos ali. Um abraço a todos esses irmãos. Amém. E aos demais que nos ouvem. Amém. Pastor Gedai Ferreira também conosco aqui nessa manhã. Abraço ao pastor Moisés, que não pôde estar aqui hoje devido a um trabalho, né? Foi convocado, ele que é professor. Um abraço, meu querido pastor Moisés. Um nome bonito, né? Moisés Brasil. Moisés Brasil. Isso aí. Faça o pastor Gedai Ferreira. Pai do Senhor, Kleber, e deixar meu abraço aqui à igreja de Boa Vista 2, onde eu estou pastoreando, também a todo o polo, mas algumas pessoas em especiais passaram essa semana por um momento difícil. Deixar aqui um abraço para a irmã Luciene e a sua família, também ao pastor Queiroz e a família, que Deus possa confortar e consolar os vossos corações. Um abraço à irmã Kátia, ao Cristo, que está hospitalizado, e também a família. Estamos em oração e Deus vai operar a sua vontade. Nós queremos também mandar um abraço para a irmã Rita também. Eu sempre esqueço a Rita, lá de Jupi, Pernambuco. Jupi, isso, eu estava até tentando lembrar, sempre manda mensagem aqui dizendo que está participando conosco, né? A irmã Wanda, do grupo de oração, a irmã Sila, também deixar mais uma vez um abraço. Repetindo aí? Porque é uma pessoa tão simpática conosco, né? Tão agradável. E saber que a irmã Sila, há tantos anos, né? Trabalha ali na Copa do Manaim, né? A gente às vezes não valoriza, não percebe, né? Mas tanta gente trabalhando para que o Manaim seja uma bênção como é para nós. Amém, Cleber? Amém, querido. 7h30. Ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Você que está acompanhando a programação pela TV Manaim, você vai ficar com a programação da TV Manaim, tá bom? Feito com muito carinho para vocês. Enquanto os irmãos que estão pela rádio, no aplicativo celular, na FM 100.3 e pela rede mundial de computadores, vão continuar aqui com a programação do Bom Dia Manaim. A todos, a paz do Senhor Jesus.